Quando eu escolhi falar sobre isso, porque nós temos falado muito em afeto, como valor jurídico do afeto, na base da constituição das famílias, e a primeira coisa que me veio à mente foi quando, há décadas, não vou nem dizer quantas atrás, na Faculdade de Direito, eu, sob a égide do Código de 1916, do Código Civil, eu até brinco com os colegas, sabem que eu falo, eu sou antiga, mas não foi o de Hammurabi que eu aprendi, não. Foi o Código de 16, era esse ainda. Mas fui aluna do professor Silvio Rodrigues, até digo, não façam as contas também, porque ele faleceu em 2003, com 95 anos, eu fui aluna do professor, para minha honra, Mas eu perguntava a ele, professor, nós temos 1.807 artigos no Código Civil, grande parte deles tratando sobre o direito de família, falando das famílias, do casamento, e não se fala de amor, as famílias não se constituem por amor. Há décadas eu perguntava isso, preocupada porque eu não via nada disso. E ele me disse, a senhora não procurou direito, então a senhora procure direito. E, de fato, eu fui procurar. E encontrei a palavra amor, mas não na área do direito de família. É importante dizer isso. A palavra amor se encontra uma vez só no Código de 16, no capítulo que trata da gestão de negócios. Se trata da questão da gestão de negócios. Então, é algo que mostra muito claramente para nós hoje, que vivemos o direito de família contemporâneo, como existia um caráter patrimonialista nas relações de família naquela época. Como a intenção era constituir um patrimônio, amealhar patrimônio comum, proteger a família pelo patrimônio e tendo um provedor, que era aquele marido, não é verdade? Que até hoje ainda se fala do provedor, e nós sabemos que já isso mudou a partir da Constituição de 88. Nós já não podemos mais falar dessa forma. É um outro direito que nós estamos vivendo de família hoje, a ponto de nós termos escutado tudo aquilo que nós escutamos hoje. E trabalharmos com tudo aquilo, todas as decisões que nós vemos diariamente. E que, de certa forma, eu digo que, se nos preocupam, mas eu diria que merecem as nossas reflexões. Na versão anterior do nosso congresso, eu falei sobre a questão da poliafetividade e convidei os colegas a uma reflexão. E hoje eu vou fazer a mesma coisa, um ano depois, quer dizer, ou esse tempo que nós vivemos depois, mas já com outros elementos que nós já vimos aqui e vamos apresentar mais alguns aqui agora. Eu primeiro queria dizer, nós falamos do afeto, mas nós vivemos hoje um tempo de contradição. Os senhores hão de convir comigo que nós vivemos tempos de grandes contradições. Porque enquanto nós falamos aqui de poliafetividade, de famílias reconstituídas, de família mosaico, essa terminologia do direito de família, no mês de março, agora, deste ano de 2013, na Bahia, um concurso público para delegada, escrivã e investigadora exigia a prova de virgindade, comprovação de virgindade. Eu estou falando de março. Vejam o que nós estamos falando de situações de um Brasil que tem uma dimensão continental, concordam comigo? E é da Bahia que eu estou falando, eu não estou falando de algo completamente longe, de uma situação distante, eu estou falando da Bahia. Esse concurso, veja, existia a obrigatoriedade de comprovação de virgindade para candidatas aos postos de delegada, escrivã e investigadora. Constava do edital do concurso público isso. Aí dizia do governo baiano, mas como assim? Como é que você vai fazer? A OAB de lá, obviamente, se manifestou contrariamente e rechaçou imediatamente. A de São Paulo também imediatamente aderiu a essa manifestação contrária e absurda, porque no século XXI se exigir comprovação de virgindade, porque de que forma estava no edital? Dessa forma, vejam só. Avaliação, o que se exigia das candidatas? Avaliação ginecológica detalhada, contendo os exames colposcopia, citologia e microflora. Mas eles ficam dispensados. Não precisam fazer, desde que, aspas, ficam dispensadas as mulheres, aspas, com ímen íntegro. Vocês percebem do que eu estou dizendo? Ou seja, ela tem que provar que é virgem, concorda, candidata? Tem que provar que é virgem. Agora, eu queria saber para quê? Porque o constrangimento de uma situação como essa, num edital de concurso público, sem contar como é que vai se cumprir esse tipo, eu não vou entrar em maiores detalhes, mas eu quis mostrar as contradições que nós estamos vivendo, nesse 2013, que falamos de tanta coisa tão moderna. Mas vamos lá. Porque a família hoje, é como eu costumo mostrar, tem essa fisionomia, ou seja, comporta qualquer fisionomia dentro daquilo que, obviamente, o direito
traz como respaldo e diz, podemos nominar de família. E a minha primeira pergunta é, que família é essa que nós estamos tendo hoje? Nós já sabemos que neste molde, nós comportamos o quê? A família matrimonial? Sim. Poderia ser, não poderia? Marido, mulher e 2 filhos. E matrimonial pode ser heteroafetiva e também pode ser homoafetiva, porque o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo já tem regulamentação na maior parte dos estados. São Paulo foi dia 4 de agosto do ano passado, o primeiro casamento homoafetivo, aqui, no primeiro registro civil. Então, aqui eu poderia ter uma família matrimonial, hetero ou homoafetiva, poderia ter uma união estável, ou uma união homoafetiva, não é isso? Posso ter uma família socioafetiva, posso ter uma família anaparental, é aquela família que não tem nem pai nem mãe, não é mais, porque posso ter 4 irmãos, posso ter primos, não é isso? Então, esta família de hoje já tem regramento específico ou jurisprudência consolidada, com eficácia erga omnes, em determinadas situações. As outras situações que estão aparecendo é o caso de nós nos perguntarmos, devemos nominar de família se já existem instrumentos jurídicos próprios para garantia de direitos patrimoniais? É fato ou não? Os filhos estão preservados em quaisquer situações, quaisquer que sejam as suas origens. Não é assim? Se nasceram numa relação dita adulterina, porque foi na constância de um casamento, nasceu de forma extramatrimonial, de um relacionamento extramatrimonial, estará tão preservado quanto aquele que nasceu da família matrimonializada. Os direitos são os mesmos a partir da Constituição de 88. Então, se nós devemos nominar esta, como direi, criatividade, não é? Ou este desejo de realizar, de se fazer feliz, ou de se sentir feliz, dando formato de família, esquecendo completamente que nós trazemos as famílias que constituímos para uma sociedade. Porque a sociedade é formada por diversos núcleos familiares, cada qual com a sua fisionomia, não é isso? A união está, e os que têm respaldo no ordenamento. Nós vamos falar disso. Vejam, Paulo Luiz Neto Lobo, jurista de escola, que logo de início, ainda no final da década de 90, século XX, ainda final do século XX, já nos falava dessa forma e nos convencia. Se há família, há tutela constitucional, com idêntica atribuição de dignidade. É fato. Se há família, eu preciso saber primeiro se há família. E entende ainda esse doutrinador? Quando a legislação infraconstitucional não cuida de determinada entidade familiar, ela é regida pelos princípios e regras constitucionais, pelas regras e princípios gerais do direito de família aplicáveis e pela contemplação de suas especificidades. Perfeito, é fato. Tanto é que nós tivemos o reconhecimento da união homoafetiva pelo STF, exatamente nessas condições, na verdade, era uma especificidade, e a esta união se atribuiu efeito de união estável, perfeito. Efeitos pessoais, patrimoniais, sucessórios e sociais. Então vejam, se a Constituição Federal nos trouxe a base do direito de família e das sucessões, a base de todo o direito, no nosso caso especificamente família e sucessões, tudo aquilo que é regido pelo direito de família se assenta sobre o quê? Princípios que estão estampados na Constituição Federal. Eu tenho 9 princípios aqui. E todos eles constam das decisões que são emanadas dos tribunais e dos órgãos superiores, enfim, de todas as decisões em todas as instâncias. A dignidade da pessoa humana, princípio da igualdade, da solidariedade, falamos disso aqui hoje. Pluralismo de entidades familiares, mas pluralismo sem limite. Tutela especial, porque o Estado protege a família, está no caput do artigo 226 da Constituição Federal. A família, a base da sociedade, merece a proteção especial do Estado. Paternidade e maternidade responsáveis. Eu paro aqui e peço atenção para esse princípio principalmente. Paternidade e maternidade responsáveis. Ninguém é obrigado a ser pai ou mãe. É fato ou não? É fato. E se não é obrigado a ser pai ou mãe, no momento em que decide ter filhos, ou que acontece uma gestação de alguém que não decidiu porque era menor, porque era irresponsável, tem alguém que responda por isso? Tem, objetivamente tem.
Então, é esse o momento de se planejar filhos. Está no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição. O planejamento familiar é livre decisão do casal. Não interessa se homo é heteroafetivo hoje, mas decidiu ter filhos, esse casal sabe que responderá por isso. A responsabilidade, sustento, guarda e educação dos filhos até a maioridade. E a partir da maioridade, a reciprocidade. Não é isso? Entre maiores, filhos maiores e seus pais em estado de carência, de enfermidade, né, de necessidade. Então, essa reciprocidade não existe até a maioridade, porque a lei presume, lógico, que o menor é dependente daqueles que o geraram. Então, até a maioridade é dever de sustento. A partir da maioridade, obrigação alimentar, com reciprocidade. Vejam, dever de convivência familiar não é um convite. Artigo 227, caput da Constituição, é dever da família assegurar à criança e ao adolescente convivência familiar e comunitária. Familiar não é com aquele pai, com aquela mãe, ou com aqueles pais, 4 pais, 5 pais, não. 5 mães, como se falou aqui, ou como já pode estar acontecendo. O fato é que planejou a família, ou ela aconteceu, tanto que eu lancei aqui no primeiro congresso acontecente, né? Acontecente é aquele que acontece, né? Porque já tem ficante, que fica, tem pegante, que pega, não é? No meu tempo, pegação, hoje é pegação, no meu tempo era brincadeira de pega-pega, hoje não, pega e pega. Hoje é pegação, então é pegante, vocês concordam que é pegante? Porque o termo ficante já foi apresentado no Congresso Nacional, é um termo jurídico, para ficar, é ficante, então pegação deve ser pegante, não é? Como tem outros, como eu lancei aqui, há 4 edições anteriores, na primeira, o acontecente, que é aquele que acontece, né? O que é o acontecente? O casal vem procurar o advogado, que a doutora Renata também falou aqui da questão ética, e diz, bom, temos filhos, tá bem, vocês têm filhos e, eu não sei, aconteceram. Bem, mas o acontecido continua acontecendo. O acontecido tem que se alimentar, tem que morar, tem que estudar, tem direito à saúde. O acontecente é o acontecido que continua acontecendo. E eu digo a eles, quem fez o acontecido acontecer é responsável, vocês. Não é assim? Então, se nós formos procurar, para cada fenômeno social, procurar o jeito que o direito vai dar para poder dar guarida, qual é a sociedade que nós estaremos vivendo? Ou as pessoas têm que pensar um pouco nessa felicidade, de forma a captar, a assimilar a sua responsabilidade social no momento em que constitui uma família. É a primeira pergunta que eu faço. Eu quero ser feliz e pronto, vou ser feliz do jeito que eu acho que eu devo? Como aquele trio, como o quarteto, como o quinteto, daqui a pouco já estão se apresentando no jogo. Porque é uma coisa impressionante, não é verdade? Que música é essa que estão tocando hoje, que os tribunais têm que sair correndo atrás para resolver a falta de responsabilidade? Porque se existem instrumentos jurídicos próprios, eu sou enfática, os colegas me permitam, porque eu entendo que as vozes devem ser vozes contundentes quando se acredita naquilo que se defende. Eu estudo diuturnamente para poder dizer isso aqui a vocês, publicamente, o que eu estou dizendo. Eu não sou contra a liberdade, ao contrário, eu só acho que liberdade tem que ter limite. Se você vive em sociedade, então se essa limitação existe, como existe o regramento do direito penal, como a doutora Regina Beatriz bem lembrou, se não matar também pode, por que não pode matar? Resolveram matar, fizeram um contratinho, eu vou matar aquele, você recebe tanto, está ótimo. Ou vai traficar drogas, também está bom. E a sociedade que sofre as consequências, para não dizer outra coisa? Ou nós temos que nos preocupar com uma sociedade justa e solidária, que é o que todos nós desejamos? É a primeira pergunta que eu faço. Então, ao invés de achar que bom, agora vai ter remédio para isso, desculpem, só se for um purgante. Porque o doutor Nelson muito bem falou aqui, no momento da sucessão, nós que militamos em família, sabemos como é difícil tratar das consequências quando o casal, é ou não é? Se separa ou se divorcia. A questão da guarda, a questão da pensão. Nós sabemos o quanto é difícil, quantos ânimos se exacerbam muitas vezes, quantas vezes, lamentavelmente, tem que se utilizar do resguardo de uma lei Maria da Penha,
pedir o afastamento da pessoa, e quando a medida protetiva não chega a tempo, pode acontecer o óbito daquela que estava sofrendo, daquele que sofria, das crianças que sofriam. E aí eu vou colocar tudo isso, imagine o direito de família, gente, tem que regrar uma coisa dificílima, e todos nós sabemos que é sentimento, concordam? Sentimento é difícil de regrar. A ministra Nancy Andrighi, com muita propriedade, diz, nasce o direito de família no sentimento. E o direito das sucessões dá continuidade também nos sentimentos. Porque na hora, depois que morre, aquele que é o de cujus, viu, doutor Nelson? Quando fala de cujus, está bom. Dura quando vem que o de cujus morreu, quer dizer, já foi 2 vezes, né? Que morreu, ainda de cujus que morre, 2 vezes. E ainda deixou de cujinhos. Essa parte é pior. Essa parte é pior. Né? Se falar só para intimar ou citar o autor da herança, né? Ainda vai pedir, dizer que deixou de cujinhos é muito complicado. Então, se nesse momento nós sabemos que os ânimos também se exacerbam, né? Quem está acompanhando essa novela que foi citada aqui hoje, né? Essa novela que, afinal de contas, está mostrando várias chagas da sociedade, que a verdade é que estão lá mesmo, tem alguém que descobriu que um filho não era filho legítimo, embora registral, e nós, já com a ótica do direito de família, sabemos que aquilo ali é para o papel da novela, para despertar o debate, né, ou ganhar audiência. Mas, seja como for, é alguém que foi registrado, espontaneamente registrado, não foi enganado, então como é que você desconstitui isso? Não, ele vai ser o sucessor e ponto. Mas, já viu como aquela irmã, que na verdade não seria só unilateral, na nossa linguagem, já está pensando em administrar uma empresa, sendo que ela não consegue administrar nem a vida afetiva dela, não é verdade? E ela quer pegar o lugar do outro, porque nessa hora já está vendo os cifrões na frente, esquecendo todo o resto. Nós sabemos que muitas vezes, lamentavelmente, é assim. Multipliquem isso por 4, por 5, por 6. Coloquem avós que não eram avós, com o dever de prestar alimentos complementares. Dever, eu disse. Não é convite. Imagine uma sucessão de uma família multiparental. Eu já estou atropelando os meus slides todos. Mas é que eu fiquei aqui o dia todo ouvindo, e os que vocês sabem, que eu não... Data vênia, doutor Humberto, com todo respeito à mesa diretora, eu não consigo me conter. Eu fiquei escutando aqui, e aqui os colegas da comissão já viram que eu estava já desconfortável. Porque não dá para... Eu fiquei imaginando, multiplicando em progressão geométrica, porque a criatividade é ilimitada, nós sabemos disso. Enquanto nós estamos aqui, já devem ter inventado alguma coisa por lá, por ali. Né? Quando eu sair, já vou ter alguma coisa para estudar. Então, o que ocorre é, se nós começarmos a dizer, é verdade, isso existe na sociedade, vamos chamar de família. Que família é essa? Como que nós vamos dar o respaldo legal para isso? A doutora Regina Beatriz, com muita propriedade, mostrou que não dá. Porque todas as formações familiares reconhecidas pelo nosso ordenamento jurídico e pela nossa jurisprudência, assim, são todas o quê? Monogâmicas. Monogâmicas. Se o direito previdenciário faz aquela divisão que nós sabemos, tinha 2, divide por 3, tinha 3, divide por 4. A gente conhece, mas é outro sistema. Nós estamos falando aqui de direito de família. Não que se possa dissociar, mas tem sede própria para discutir. E nessa sede nós não falamos de relações poligâmicas. A não ser que a sociedade brasileira, e eu falei sociedade, não falei algumas vozes, por mais respeitáveis que sejam, a sociedade tem que ser consultada. Nós vamos mudar do regime da monogamia para a poligamia? Muito bem. Então vamos reestruturar tudo, começando pela nossa Constituição, que só dá abrigo para formações monogâmicas. Aliás, diga-se de passagem, também eu já tenho jurisprudência mansa e pacífica no que eu vou falar agora, da minha fala. O artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, também mereceria uma emenda, não é? Porque se o STF se posicionou que as uniões homoafetivas foram inseridas, admitidas no ordenamento, enquanto família, atribuindo-se a essas uniões os mesmos efeitos da união estável, não é isso? Se é dessa forma, ou seja, se reconheceu uma nova modalidade de união, que tem os efeitos da união estável, mas não é união estável. Então, é uma emenda constitucional que corrigiria essa questão. E o Congresso, até agora, nada.
Nós temos um artigo 226, parágrafo 3º, que diz que união estável é união entre homem e mulher. Não temos ainda um regramento próprio para as uniões homoafetivas, porque elas não são, embora tenham estabilidade, ostensibilidade e afetividade, não são uniões estáveis, tecnicamente falando. É certo ou não? Ou então, a nossa Constituição não vai ter mais valor? É minha pergunta. Proteção integral da criança e do adolescente, que o doutor Loureiro, com muita propriedade, nos falou também, é o princípio do melhor interesse do menor, esse aqui rege, tanto é que, e o cuidado vai com o limite de novo. Em nome desse princípio, que sem dúvida, da proteção da criança e do adolescente, lógico que nós temos que amparar aqueles que dependem de nós, de tudo, da família, do sistema de políticas públicas, de tudo. Mas também nós temos que pensar, em nome desse princípio, ele tem que ser respeitado, ou se obedecer, à sua essência. A essência não é, vamos proteger de qualquer jeito. Então, o jeito de proteger, bom é esse. Nós colocamos aí 3 pais, tá bom, já que todo mundo gosta de todo mundo. E essa criança de 4 anos, ela vai crescer, ela vai continuar sempre com 4 anos. E esses avós? Como que eles vão viver? Porque essa criança cresce, o doutor Nelson falou, bom, e depois quando for casar? Até casar, vocês já imaginaram? Famílias reconstituídas, não deu certo aquela formação, aquele amor que era tão grande, de repente se desvanece. E aí aquilo que era amor passa a ser ódio. Por que nós temos, então, essas negatórias de paternidade, que nós temos tantas aí, aos borbotões, quando nós vemos que a pessoa assumiu um filho que não era dele, aquele pai assumiu, só que aí o que ele faz? No momento em que ele descobre qualquer coisa, ele fala, vou negar a paternidade, eu descobri agora. E lógico que isso não vai ser reformado. Cadê a segurança jurídica? Assumiu espontaneamente? Acabou. Criou? Então agora é sócio-afetividade, já que não era por consanguinidade, agora é por sócio-afetividade. Não criou? Não conviveu? Não... Vocês entendem? Tem que ter. O que eu quero passar é, senhores, nós temos que parar para pensar que nós somos estudiosos do direito. E somos estudiosos para a construção, no exercício profissional, para a construção de uma sociedade justa e solidária, ética. Se tudo puder, então para que as leis? Para que tantos estudos? Primeira pergunta. Isonomia entre os filhos, porque os filhos estão todos eles assegurados, independentemente da origem. Acabou aquela diferença entre filho adotivo e filho legítimo, que existia no Código de Menores, não existe mais, não falamos mais disso desde 88. Não temos mais que nos preocupar com essa... Isto sim era uma situação de discriminação. Filhos que não pediram para nascer, e nasceram da forma como nasceram, ou se foi extramatrimonial, e se foi adulterino a mátria e a pátria, como diz a doutrina, o fato é que eles não tinham culpa. Os adotivos vinham para a família com metade do direito do que tinham os filhos nascidos do casamento, do casal. Quer dizer, isso tudo acabou. Então, se essa página foi virada, é para nós andarmos na linha da dignidade da pessoa humana, observando a sociedade. Que a família tem uma função social. E a família tem essas características de afetividade, estabilidade e ostensibilidade, das quais eu falei, mas nem sempre ela tem a formalidade. Mas sempre de uma família decorrerão direitos e deveres, é fato ou não? E esses direitos e deveres estão nessas esferas pessoais, patrimoniais, sucessórios e sociais. Não dá para... O direito de família é especialíssimo, não dá para dissociar. Eu comentava agora com o desembargador, nós falávamos como que pode pensar, sem pensar em princípios morais no direito de família. Não dá. Se a moral é esta ou aquela, o que a sociedade vai decidir. Mas impor uma situação como se fosse a coisa mais natural do mundo, quando na verdade não é, porque todos nós temos experiência nos nossos escritórios e sabemos disso, como é difícil. Então eu peço apenas para que todos nós reflitamos a respeito disso. É isso que a sociedade brasileira quer? Será que é? Um ano depois eu digo aos senhores, todas as consultas que eu já dei, todas, e muitas delas, mas isso vai valer, isso pode, isso não é melhor regularizar do que deixar assim? Não, é melhor não fazer. E se fizer, você tem instrumentos jurídicos próprios para isso. Quer contemplar numa doação? Contempla. Quer contemplar num testamento? Contempla. Você tem instrumentos próprios. Quer um contrato? Faça um contrato. Então, por que nós temos o concubinato no artigo 1727 do Código Civil? O que é o concubinato? Por que nós tivemos que passar por uma tese do professor Álvaro Vilaça para saber o que era
concubinato puro e concubinato impuro, para mostrar que quando existia impedimento para o casamento, era impuro, porque a sociedade não desejava um relacionamento paralelo. E quando não tinha impedimento, solteiro com a viúva, dois viúvos, dois solteiros, que não queriam se casar, era um concubinato puro. Não havia intenção de macular a família. Poderia ser transformado em casamento. Não é assim? É tudo que nós sabemos até hoje. E agora, de repente, concubinato que não tinha os efeitos, justamente porque não se pretendia incentivar esse tipo de situação, é que o concubinato, esse instituto, não recebe a proteção que recebe a união estável. E a própria união estável, nós vemos, não recebe a proteção que recebe o casamento. O desembargador Loureiro falou, divorciar é muito fácil, né? É um direito potestativo, você vai lá e divorcia, não foi? E eu pensava aqui comigo, mas para casar dá um trabalho, não dá? Processo de habilitação, e você tem que ter um certificado de habilitação para o casamento. Você tem que estar habilitado para casar, não é? Habilitado. Ou seja, se houver um impedimento, você não casa. Que impedimento? Aqueles todos do artigo 1521. Não podem casar pai com filha. Mas por que não pode casar pai com filha? Para que esse artigo 1521, então? Não, mas já tem pai que vive com filha. Já tem isso. Bom, mas então nós vamos dizer para a sociedade que isso também está certo. Isso é correto? Vamos refletir. Ah, mas o problema de não poder casar pai com filha, mãe com filho, é uma questão de ordem genética. Eu falei, sim, de ordem genética, de ordem moral e de ordem social. Ou seja, o tripé que é a base do direito de família. Ou não? Não podem casar nem os afins. Não é? Obrigada pelas palmas, que eu já me sinto incentivada sem elas, imagina com elas, então. Obrigada. Eu agradeço. Agradeço muito aos senhores, porque é sinal que nós estamos pensando juntos, ainda que divirjam de mim. É sinal que me ouvem com atenção, eu agradeço essa atenção, e é sinal que nós temos que ter coragem de falar sim. Não é? Nós temos que ter a coragem de falar, porque se eu não acreditar na liberdade de expressão, melhor não vir mais. E nem fazer o que eu faço. Eu diariamente exercito essa liberdade de pensamento, de expressão. Eu acredito na nossa Constituição. Acredito, professo e prego que ela seja cumprida. Não é? Já foi muito difícil? Aí sim, mudar de uma para outra foi muito difícil. E que as senhoras jurássicas como eu sabem que tudo que teve que acontecer para isso, não é? Eu estava lá, como diz o outro. Mas o fato é que, como eu disse, a visão contemporânea de família é aquela que diz que a família tem uma função social. Ainda que se pretenda que cada um dos membros que compõem essa família tenha a sua dignidade pessoa humana preservada, vai ser sempre em função de uma sociedade, não sozinho, ninguém traz a família para si, não é verdade? E aí vem o afeto, e o afeto tem valor jurídico. É verdade, o afeto tem valor jurídico. Eu tenho falado disso nos últimos 10 ou 12 anos. O afeto tem valor jurídico, mas também tem limite. Tem limite, porque mas o que é afeto, afinal? Eu perguntei ao professor Silvio Rodrigues que o amor não estava em lugar nenhum, mas agora o afeto está em todo lugar. Está em todo lugar, tudo em nome do afeto. É o que eu pergunto. Afeto, para começar, vejam, está Caldas Aulete, que é do século XIX ainda, certo? Mas aí eu já não sou tão assim antiga, mas está no site ali. Afeto é sentimento de carinho, de ternura por algo ou alguém. Peguei um só, pincei um só. É um sentimento, eu já poderia parar aí. Isso é um sentimento, eu tenho que dar a ele, com toda... Obviamente que nós, familiaristas, temos que ser sensíveis, mas nós não podemos ser emocionais. Sensíveis, lógico, sem sensibilidade não se trabalha no direito de família, mas não podemos ser emocionais. Eu conto sempre esse caso, e quem está aqui presente talvez possa se lembrar, as minhas queridas doutoras que eu citei inicialmente, quando na Universidade de São Judas nós começávamos, e foi um período histórico importantíssimo realmente para os cursos de Direito, nós vivemos a transição da implantação dos núcleos de prática jurídica, e realmente ali se fez por excelência, tanto por parte da instituição que dava respaldo, quanto por parte dos alunos de altíssimo nível, que aí estão hoje aí
acontecendo de uma forma fantástica. Nós pensávamos cada segundo, cada coisa que era feito de forma artesanal naquele escritório de assistência judiciária. Eu me recordo da primeira turma concursada. Nós tínhamos uma colega, hoje uma colega nossa, na época estagiária, concursada, porque era por concursos, por prova, 2 etapas para ser estagiário. E aí ela, veja uma preocupação, né, com a excelência e com a qualidade. Eu me lembro que eu escutava da minha sala ali, em cima eu escutava uma choradeira lá embaixo. O que estava acontecendo? Chorava. Eu fui lá olhar e estava a estagiária, que era início do escritório, chorando junto com a assistida. E eu só vinha descendo a escada escutando, porque aquele cachorro, era assim, mas que coisa incrível, eu chorava junto. Mas ele fez isso com a senhora. A hora que eu cheguei ali, falei, meu Deus, porque tudo muito novo, tudo começando. Eu falei, deixa eu esperar acabar, né, a sessão tortura para todo mundo, porque chorava uma do lado, outra do outro, e nós ouvindo. E aí chamei essa hoje colega e disse assim, nós não podemos nos envolver a ponto da pessoa não sentir segurança naquilo. Você vem, escuta com sensibilidade, tem que fazer uma triagem, não tem? Tem que triar, porque aquilo que foi falado aqui, começam contando tudo para nós. É o que a doutora Renata falou. Começam contando tudo, às vezes não tem nada a ver com aquilo que se pretende ou que se pode, aqui, o direito que se tem, mas vem contando tudo, não vem? Vem. E aí você é um misto de psicólogo, de padre, de freira, de tudo, né? Confessor de todas as religiões, você, enfim, e advogado principalmente. E você tem que fazer o filtro do que é jurídico, do que tem, se existe um direito a ser pleiteado, se existe um direito transgredido que tem que ser defendido, você tem que fazer essa triagem. E foi o que eu disse a ela. E depois foi muito importante, nós fazíamos reuniões e conversávamos sobre isso. Olha, é difícil para nós lidarmos com o direito de família, porque são crianças que são abandonadas, são muitas vezes mães que são espancadas e ficam quietas porque não têm condição de trabalhar e sustentar os próprios filhos, e vivem daqueles pífios, né, rendimentos que a família percebe, geralmente porque o marido trabalha, nem sempre é o marido. Famílias monoparentais, às vezes é só mulher, né, que sustenta os filhos, não tem condição e necessita da assistência judiciária. Então, tudo isso, nós vivemos com essas situações. Eu acho que, pelo que eu já percebi, 80%, inclusive no estado de São Paulo, das questões que nos escritórios, dos escritórios da OAB, são na área de direito de família, não é verdade? Família. Essencialmente isso, separação, divórcio, separação ainda. Gostei demais quando o doutor Loureiro hoje disse que a separação ainda está no ordenamento jurídico, com a acumulação dos pedidos. Valeu a pena ter escutado isso, porque realmente nós vimos defendendo isso enfaticamente, com suporte, logicamente. Não é? E, voltando, então, como eu dizia, nós lidamos com afeto, mas esse afeto pode ser, não é necessariamente aquele afeto com intenção de constituir família e que a pessoa ela está assumindo as responsabilidades decorrentes disso. Não basta imaginar um contrato e arranjar alguém que o faça e achar que já está tudo bem, porque não está. Você está trazendo para a sociedade um problema muito sério. Você está trazendo para a sociedade e para um poder judiciário que não está estruturado, porque as leis também não estão. A jurisprudência é muito tímida, teve um caso aqui, teve um caso ali. O que a gente precisa tomar cuidado é para que esses casos não se multipliquem a ponto de lhes dar a credibilidade. É a história daquela mentira, que tanto se conta, que uma hora se pensa que é verdade. Daí as vozes têm que se levantar, pelo menos para que todos reflitam em conjunto e decidam o que é melhor. E aí vem, famílias matrimoniais e extramatrimoniais. Nós já sabemos que depois da Constituição nós temos que falar disso, nada de legítima e ilegítima, nem pensar. Mas temos casamento, união estável, monoparentalidade, os 3, nos 4 primeiros parágrafos do artigo 226, porque casamento tem 2, primeiro e segundo, civil, casamento é civil ou é religioso com efeitos civis. Temos a monoparentalidade no parágrafo 4º e a união estável no 3º. E a família extensa, que veio com a lei 12.010, chamada, aspas, de lei de adoção, porque alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente significativamente nessa parte, mas também alterou outros diplomas legais. Mas a família extensa, se a monoparental tem ou o pai ou a mãe e seus filhos, a família extensa não tem nem o pai nem a mãe. Foi o que Sérgio Rezende de Barros nominou de anaparental. Ana, como prefixo de negação, não tem parentes, não tem pai nem mãe.
Mas são irmãos, são primos, enfim. Está no artigo 25, parágrafo único da Lei 2010. Vejam, temos também a homoafetividade e socioafetividade. E comecem a perceber aqui que a afetividade já começa, inclusive na terminologia que nós estamos utilizando. É quando se diz que o afeto tem valor jurídico. Toda a legislação que nós pegarmos, guarda compartilhada, se fala de afetividade ou não? Sim. Se nós pegarmos alienação parental, fala de afetividade ou não? Sim. Toda a legislação infraconstitucional que vem aqui nas águas dos nossos princípios constitucionais, todas essas leis falam de afetividade expressamente. E aí vem. Casamento é um instituto próprio. Aliás, ainda é o que tem o maior número vamos dizer assim, a maior proteção para a família ainda é o casamento. Querendo ou não, sendo ou não o suicídio, como você já falou aqui hoje, né? Você está caminhando para o cadafalso, não é isso. É o regramento específico para tudo. Lá se prevê tudo, tanto na família, no casamento quanto na sucessão, não é verdade? Muito bem. Tanto é que a Constituição fala que a união estável deve-se facilitar a conversão em casamento. E hoje nós temos que falar que é um contrato especial de direito de família, com ou sem diversidade de sexos, coisa que era inimaginável antes. A partir de 5 de maio de 2011, o STF não deixou dúvidas para mais ninguém. Efeito vinculante e eficácia erga omnes. Ponto. Monogamia. Só se pode casar com um de cada vez. Ou com uma de cada vez. Se casar com mais de um é o quê? Bigamia. Bigamia é crime? É. Artigo 235 do Código Penal. O casamento segundo é nulo ou não é? Nulo, de pleno direito. O máximo que se consegue é a putatividade. Caso um não saiba que o outro era casado, ou nenhum dos dois soubesse, pode acontecer. Ainda mais hoje com essas inseminações artificiais, eu fico pensando, protegidas pelo anonimato, se de repente acontece desses relacionamentos mosaicos aí, alguém fez uma doação de material genético, não pode amanhã, a probabilidade de acontecer existe ou não? De alguém poder estar se casando com o irmão e não saber? Tem ou não tem? Tem. A medicina está. Vejam a resolução 1957 de 2010 do Conselho Federal de Medicina. Ela alterou o sistema que o Conselho Federal de Medicina trata das inseminações artificiais, da reprodução artificial, das técnicas de RA, como eles chamam. Inclusive, viabilizando, autorizando o descarte de material genético considerado inviável. E aí passa por nós, porque nós não temos uma lei própria para isso. Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que não é normativa, não é norma de caráter geral. Não é isso? É uma recomendação para aqueles que militam na área da medicina, especificamente com essa área. E aí? Temos no casamento a comunhão de vida e a formalidade, porque sem processo de habilitação não existe casamento. É um instituto próprio. Muito bem. União estável é aquela que nós já sabemos. Tecnicamente falando, união pública, contínua e duradoura entre homem e mulher, com intenção de constituir família. Pode ser convertida em casamento? Tem a monogamia como base? Tem. Só se pode ter uma união estável. Essas uniões paralelas que estão acontecendo aí, e nós sabemos que tem alguns julgados nesse sentido, na verdade, no STJ não encontram respaldo. Porque não pode ter casamento paralelo, como é que pode ter união estável paralela se é aquela que pode ser convertida em união estável? O princípio é o mesmo. Ausência de impedimentos para poder converter em casamento, lógico, senão é concubinato. União homoafetiva é aquela que o STF assim entendeu, assim determinou. É aquela que se constitui entre pessoas do mesmo sexo, que é pública, contínua e duradoura, e tem intenção de constituir família. Portanto, a família homossexual eu também não conheço. Eu conheço a união homoafetiva que traz como consequência a constituição de uma família. Porque se não existir intenção de constituir família, tem afeto, tem ostensibilidade, tem publicidade. Mas se não tiver intenção de constituir família, não é homoafetiva. A ideia é a intenção de constituir família. Certo? Será uma união homossexual, pode ser, mas não homoafetiva. Então, a afetividade faz diferença? Faz. Faz no sentido de que a intenção é constituir família. Esse afeto é direcionado, não é para relacionamento sexual. Até porque ninguém pergunta aqui para quem é casado no sistema dito tradicional, homem e mulher, ninguém pergunta qual é a condição sexual.
Não é verdade? E nós sabemos que nos nossos escritórios, consultórios, confessionários, muitas vezes os divórcios acontecem porque alguém daquele casal que se casou era ou homossexual ou bissexual e nesse momento entende que não quer mais viver esse tipo de coisa, de situação. Muitas vezes com filhos. Nós temos exemplos assim, até na nossa própria comissão. Temos uma advogada, a doutora Márcia, que era, inclusive não é transgenitalizada, certo? E já foi casada, tanto que no primeiro congresso da diversidade, estava aqui a esposa e filha, e mãe. As 3 gerações estavam aqui. Nasceu do sexo masculino. E hoje é a doutora Márcia, advogada, especializada em direito, né, de condomínio. E aí? Então, nós vamos ter que parar para pensar nisso. Estavam presentes aqui, a família dela. Então, vejam. Casamento heteroafetivo e homoafetivo. União estável e união homoafetiva, todas elas têm afeto, sem dúvida. Todas elas, pode ter diversidade de sexos ou não, a manifestação sempre tem que ser livre do consentimento, sob pena de ser anulado, logicamente, nós sabemos disso. União estável e casamento tem regramento, inclusive o casamento homoafetivo, nós já sabemos que acontece pelo processo de habilitação, não só mais por conversão, de decisão de união estável, homoafetiva em casamento, como já aconteceu em Bauru, o primeiro caso foi de Bauru, em São Paulo. E a união homoafetiva não tem regramento próprio, mas aplicam-se os mesmos efeitos da união estável, ponto. Vou chegar a mostrar para vocês aqui, não se assustem, porque eu posso disponibilizar material. Esse caso é do STF, a relatoria da ministra Andrighi, e diz o seguinte: união homoafetiva, são 2 mulheres, pedido de adoção unilateral, possibilidade, análise sobre a existência de vantagens para a adotanda. Então, esse caso eu vou resumir da seguinte forma. Primeiro que foi equivocado o que se pediu, porque pediram como se fosse uma adoção conjunta, quando na verdade uma já era a mãe registral, a outra era a companheira que pretendia adotar. Começa assim. E a ministra Andrighi explica isso muito bem nesse voto dela. E ela diz, e está aqui, isso é ementa, tudo isso é ementa. E diz o seguinte: vejam aqui, a confluência de elementos técnicos e fáticos tirados da óbvia cidadania integral dos adotantes, da ausência de prejuízo comprovado para os adotados, evidente necessidade de se aumentar e não restringir a base daqueles que desejam adotar, em virtude da existência de milhares de crianças que, longe de quererem discutir a orientação sexual de seus pais, anseiam apenas por um lar. Reafirma o posicionamento adotado pelo Tribunal de Origem quanto à possibilidade jurídica e conveniência do deferimento do pleito de adoção unilateral. E ali vocês vejam que foi solicitado como adoção, no início se fala que era uma adoção conjunta. É a companheira da mãe biológica que estava requerendo. Unilateral, portanto, a mãe biológica já era registral. Certo? É uma confusão que nós não podemos cometer. São situações distintas. Outra coisa. A parentalidade socioafetiva, de que se falou aqui também. Obviamente que aqueles que já se apresentam, nome, tratados e fama, se apresentam como família, são reconhecidos na sociedade como família, cumprem os deveres e também exercem os direitos dentro daquela família socioafetiva. Portanto, aqui o que eles não têm, nem vínculo biológico e nem vínculo de registro. E o que se pretende é que se atribuam os efeitos jurídicos de forma a formalizar aquilo que já acontece de fato, que se formalize na esfera do direito. Mas não é uma situação, de fato, daquelas que nós estávamos falando anteriormente. Vamos falar agora no final. Não. Nós estamos falando de uma família que se reconhece como família, onde existe algum menor, que é um infante exposto, que foi abandonado, que foi criado, é um filho de criação. E aí, muitas vezes, nós vamos falar da questão da adoção também, né, a brasileira, que é crime, mas que muitas vezes, em função do princípio do melhor interesse, se admite, né, que se pela socioafetividade que essa criança seja adotada regularmente. Então está aqui. A parentalidade socioafetiva, com vínculos afetivos e sociais, a posse do estado de filho, que é a base para o reconhecimento dessa forma de parentalidade, e a responsabilidade acima de tudo, assumir responsabilidades com relação àqueles menores, crianças e adolescentes. Luiz Edson Fachin, professor do Paraná, já dizia há muitos anos isso. Verdade sociológica da filiação se constrói, reside antes no serviço e amor do que na procriação. É fato. É fato. Quando você não tem quem cuide daquele menor. Alguém gerou e jogou no mundo.
Aí é diferente, alguém acolheu e assumiu as responsabilidades, como aqui foi falado também agora há pouco. Tanto que o desembargador Loureiro falou, quando criou, como é que você vai dizer que tem indenização? Se já foi criado por alguém? Não cabe, porque tudo aquilo que era necessário já foi feito por alguém, que não aquele que deveria, mas outro que assumiu a responsabilidade. E aqui, pai e mãe é quem cria e não quem gerou ou concebeu. Bem, os princípios constitucionais são os mesmos, nós já falamos de reprodução humana, natural ou artificial, e tratando-se igualmente no aspecto jurídico. Eu não pretendo me alongar, então vou só passar para vocês aqui a essência dessas questões aqui, para fazer o questionamento final. A questão aqui, primeiro, possibilidade de anulação de um registro civil inverídico. Vejam que interessante. Mesmo na ausência de ascendência genética, o registro da recorrida como filha, realizado de forma reconsciente, consolidou filiação socioafetiva, relação de fato que deve ser reconhecida e amparada juridicamente. O que é isso? Aquele que tinha dúvida se era pai ou não era, na dúvida, ao invés de tirar a dúvida, o que ele fez? Registrou, criou, e chega lá na frente e diz, vou negar a paternidade. Vai haver acolhida disso? Nós já vimos que não. Está aí a decisão do STJ, relatoria da ministra Nancy Andrighi, de agosto do ano passado. Lógico que não. Não está brincando de casinha. Está certo? Nós temos que tomar cuidado, porque aquela história, agora eu não brinco mais, eu não quero mais. Eu tinha dúvida, agora não tenho. Eu fiz o DNA, não é mais. Paciência. E detalhe, não tem que trazer aquele que tinha o DNA, que era o pai, que não criou, não fez nada. Porque tem o DNA, você vai anular o registro de nascimento da criança e colocar um pai que nunca viu, que nunca quis saber. Percebam como isso é grave? Então você tem que desconstituir uma paternidade para poder constituir outra. Nesse caso, espontaneamente se assumiu, e lá estava na dúvida, mas assumiu, não tinha obrigação de assumir. Mas quando assumiu, passou a ter deveres. E não dá para abrir mão disso. Essa é a decisão, de agosto do ano passado. Esse outro, ação investigatória de paternidade e maternidade. Vejam como a situação aqui é. É a filha que descobre que seriam outros os pais. Vejam que interessante. É de prevalecer a paternidade socioafetiva sobre a biológica para garantir direitos aos filhos, na esteira do princípio do melhor interesse da prole, sem que necessariamente a assertiva seja verdadeira, quando é o filho que busca a paternidade biológica em detrimento da socioafetiva. Ou seja, se esse filho quiser investigar amanhã, aqui se está dizendo que pode. Aqui foi o contrário, porque o filho quis investigar. Vocês estão percebendo quanta coisa nós temos que digerir e passar? Aqui já é outra situação. O pai não pode mais negar, mas o filho pode investigar. E se for outra mãe biológica, pode desconstituir o registro e registrar em nome dos pais biológicos. Muda tudo, hein? Muda direitos pessoais, mudam os nomes, né? Direitos à personalidade, pertinentes, sociais, patrimoniais e sucessórios. Muda tudo. Muda a vida da pessoa, completamente. Próxima. Aqui diz: a paternidade biológica gera necessariamente uma responsabilidade não evanescente e que não se desfaz com a prática ilícita da chamada adoção à brasileira, independentemente da nobreza dos desígnios que a motivaram. Os pais adotaram a brasileira, o filho descobriu, foi lá, buscou os pais biológicos e conseguiu modificar o seu assento de nascimento. Falamos hoje sobre responsabilidade civil por dano afetivo. Só vou lembrar uma coisa que o desembargador Loureiro falou com muita propriedade e nem preciso mais eu continuar. Mas eu lembro do que eu falei, inclusive na OAB, ano passado. Ministra Andrighi muito bem posicionou. Amar é faculdade, mas cuidar é dever. Configuradas os pressupostos, muito bem falados aqui pelo desembargador Loureiro. Obviamente caberá o direito à indenização de acordo com esse julgado paradigmático da ministra Andrighi também. Porque ela entende, não se fala ou discute o amar, abandono afetivo porque não amou, não. Mas a imposição biológica e legal de cuidar, que é dever jurídico, então houve infração ao dever jurídico. Houve a prática de um ato ilícito, causou dano, tem nexo causal entre o agente causador do dano e o dano causado, vai indenizar ou não vai? Vai. É isto aqui. Corolário da liberdade das pessoas que gerarem ou adotarem filhos. Gerarem ou adotarem filhos. Não tem distinção entre biológico e adotivo. E aí vem o meu questionamento final, que eu faço aos senhores,
esperando que no próximo ano tenhamos pelo menos um pouco mais andado do que foi, porque o que andou aqui, não é? O próximo ano, né, doutora Ana Paula? Para combinar, são 5 congressos já, agradecer a todos, são 5, né? O pessoal de Lorena, nos 5 congressos aqui conosco, sempre agradecendo. Em nome do afeto, é assim que eu gostaria de terminar dizendo para vocês. Em nome do afeto, hoje nós falamos no direito, ou pelo menos não, de farmacêutico, nós sabemos que não, mas já está aqui, né? Já está pelos ares. Está também lá na consulta do doutor, como é que é? Doutor Google, da doutora Globo, né? Que nós falamos aqui, dos doutores, né? O fato é o seguinte, em nome do afeto hoje, está dentro do nosso universo, do direito de família, discutir, e de sucessões, discutir união poliafetiva, adoção poliafetiva e dupla paternidade, também chamada de multiparentalidade, mais do que um pai e uma mãe. E aí, se a união poliafetiva, de acordo com aqueles que defendem, ela é admitida o que é uma união poliafetiva? União em que é admitida aos parceiros a possibilidade de relacionamentos afeto-amorosos, com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, que não tem a monogamia como princípio ou necessidade, fundamentando-se no respeito e na lealdade entre os companheiros. Tecnicamente não podemos chamar de companheiros, podemos? Companheiro, né, doutor Nelson? Não podemos chamar de conviventes. Tecnicamente não podemos chamar nem de uma coisa nem de outra. Outra coisa, se não tem monogamia como princípio ou necessidade, a doutora Rita não explicou muito bem. Que efeitos disso nós vamos atribuir como família? Não. Vão ter os efeitos esparsos. Nós já temos instrumentos jurídicos para isso. Agora, relacionamento afeto-amoroso, o que é afeto amoroso? Aí eu remeto àquela comunidade de poliamor. Mas tem o direito de praticar poliamor. O amor é lindo. Amar várias pessoas ao mesmo tempo é muito bonito. Mas a sociedade vai lidar com isso como família? Porque você teve vontade, porque aquele teve vontade, aquela, de constituir uma república, desculpem, não sei o que é, um trio, um quarteto, não sei. Desculpem, mas eu não vou ficar adorando pílula aqui falando meias palavras. Porque eu também não escuto de outra parte diferente disso. Não podemos aceitar imposições, nós temos que refletir. Não é verdade? Então, eu vou me recusar porque eu sou advogada, a pessoa me procura, eu vou fazer? Não, não vou fazer. Eu não vou porque, para fazer um documento desse, tem que escrever ali, textualmente, que as pessoas ditas contratantes, não vou chamar de contraentes, né? Contratantes, elas sabem que não tem efeitos jurídicos, que isso é um documento que pode se prestar a uma futura prova. Então, para isso também já dizia um professor meu na São Francisco, que um papel de padaria escrito, redigido ali também já serve. Você prova de quem é e pronto, tá certo ou não? Olha, quem que escreveu esse papel aqui, ó? Tá ali, ó. Faço um reconhecimento, eu tenho para isso perícia, tenho condição de fazer isso? Não precisa fazer instrumento público. Certo ou não? Certo ou não? Está ficando bom, está ficando bom. É o poder do convencimento, né, doutor Humberto, doutor Nelson, aqui. Mas pelo menos o meu convencimento, acho que ficou claro que já existe, né? Eu bem que me esforço, todo dia eu leio, mas ainda não consegui me convencer. Outra coisa, está aqui, a escritura que foi feita. Justificativa. Ao tratar da união estável, artigo 226, parágrafo 3º, confere ao Estado um dever de proteção à união monogâmica e heterossexual. Numa interpretação teleológica, a proteção é possível em atenção aos princípios da igualdade, da liberdade e da dignidade da pessoa humana. Os mesmos princípios que nós defendemos. Mas eu pergunto, é família? Em atenção ao desejo dos companheiros de manter uma união múltipla e consensual. Múltipla e consensual. Consensual até o dia que a primeira ou o primeiro entenderem que, né, doutor Nelson, aquele sapato foi a mais para um, a bolsa foi para outra, é assim que o senhor fala? Não é? Né? Ou que fez um documento para extrair os bens, o casal já faz, imagina 3, 4. E o que vai chamar isso? É dissolução? Dissolução de família? É dissolução de família? O que é isso? Se não der certo, não deu certo. Namoro, quando não dá certo, tem efeito jurídico? Eu pergunto aos senhores. Não. Não na esfera de família. Pode ter na esfera civil. É outro problema. Mas vai para a área de direito de família, namoro dissolvido? Tem um julgado paradigmático, 19 anos o casal, a
a autora da ação alegou que tinha uma união estável, porque há 19 anos estava com aquela mesma pessoa. O STJ entendeu, não é uma união estável, não é uma união estável, é namoro. Vocês nunca tiveram intenção de constituir família, embora fossem, pelo menos ao que segundo consta dos autos, fossem parceiros regulares, no sentido, né, sexual e afetivo, até onde se sabe eu não sei. Mas é o que eu estou dizendo. Então, não reconheceu, não atribuiu efeitos de união estável há 19 anos. Haja namoro, já deu usucapião, ordinário, extraordinário, já deu tudo. Mas não deu direito de família, não deu direito às sucessões. Correto? Ponto. E outra coisa, está lá a bigamia de novo? Daqui a pouco vocês vão dizer, ela vai infartar. Não infarto, tá? Todos vocês que sabem que eu sobrevivo a isso, estou aqui, pretendo estar por muitos anos ainda aterrorizando. Vamos lá. Crime de bigamia. Crime, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos, é o parágrafo 1º. Se o Código Penal tipifica a bigamia, eu trago aqui um julgado que eu me permito repetir para aqueles que já viram, mas me permitam porque também ele é muito interessante, porque diz o seguinte, esse julgado é de 10 de fevereiro, do Diário da Justiça de Minas, de 10 de fevereiro de 2012, portanto, um ano, recente. E diz assim, o Código Penal tipifica a bigamia no artigo 235, vez que o nosso direito adota o princípio da monogamia. Aí vem de concubinato puro e impuro que nós falamos. A importância dessa distinção está em manter a coerência em nosso ordenamento jurídico com o princípio da monogamia. Se assim não o fizéssemos, estaríamos destruindo um princípio jurídico ordenador da sociedade. Todo o direito de família está organizado em torno desse princípio, que funciona também como um ponto-chave das conexões morais. Ponto. E eu cito a fonte, inclusive, está publicado na obra Direito de Família, o Novo Código Civil, na 2ª edição, da coordenação do Dr. Rodrigo da Cunha Pereira e da doutora Maria Berenice Dias. E foi utilizado por esse julgado de Minas. E aqui eu digo, professora Regina Beatriz, o site está lá, e se tem efeito ou não, é o que ela diz, não tem eficácia jurídica, ela já explicou pessoalmente, muito melhor do que eu falaria. Adoção poliafetiva. Para vocês terem uma ideia, a publicação entrou assim, a notícia foi veiculada para o mundo jurídico, hein? Não estou dizendo da imprensa leiga, não. No mundo jurídico, foi assim, certidão de nascimento diferente. Você já pensou? Certidão de nascimento diferente, quer dizer, esquece a lei de registros públicos, esquece o ordenamento jurídico, a Constituição, esquece tudo. Certidão de nascimento diferente, o bom é ser diferente, então. Se nós estamos protestando pela igualdade, pelo princípio da igualdade, é bom ser diferente? Não estou entendendo. Então, vejam, esse juiz que o doutor Nelson até citou, da Infância e Juventude de Pernambuco, deferiu o pedido de guarda compartilhada, feita pelos 3 responsáveis pela criança, e chamou isso de sistema de adoção poliafetiva. Se nós já estamos discutindo a adoção homoafetiva, que é tão complicada, com todos os entraves que tem, não é verdade? Aqui é poliafetiva, que lá pode ser homoafetiva, pode ser heteroafetiva, pode ser afetiva de qualquer forma, porque são 3 pessoas ali. E vejam, a decisão inédita garantiu que o trio tivesse o direito de registrar e cuidar dela em conjunto. É fácil, há 20 anos eu lido com guarda compartilhada, eu protesto pelo reconhecimento, pela responsabilização desses pais. Muito antes da lei, que é de 2008, muito antes do Código Civil ter sido alterado por essa lei, nos artigos 1583 e 1584. O fato é que eu acredito na guarda compartilhada desde que os pais também estejam imbuídos desta intenção de compartilhar e não de dividir despesas. É somar esforços. Aliás, até solicitei, eu cedi aqui pela Saraiva, um exemplar da obra onde saiu publicado esse meu artigo, que é Grandes Temas de Direito de Família e Sucessões, na qual também, desembargador Caetano Lagraça, com maestria, como sempre, também fala sobre a guarda compartilhada e sobre alienação parental. Muito interessante. Então, será sorteado também e está cedido aqui para os colegas, né? Então, o que acontece? Guarda compartilhada já é tão confusa. Agora, quando o casal... Aí nós estamos discutindo a homoafetividade. Como é que vai ser? Os tribunais já têm essas decisões acontecendo. Guarda na dissolução das uniões homoafetivas.
Em breve teremos dos casamentos homoafetivos, porque o ser humano é assim. Ele não é estático, estanque. Vai mudando, não é? E aí, até outro dia eu falei, olha, eu vou fazer 40 anos de casado. Em vez de escutar parabéns, me disseram, nossa, que falta de originalidade. Deixa eu entender o que está acontecendo. Eu falei, com muito orgulho. E são 40 anos de casado e mais 2 anos e 2 meses entre namoro e noivado, graças a Deus. E que bom, não é? É isso aí. Obrigada. Com todas as dificuldades que os casais passam, lógico que nós passamos, como casal, como pais, como avós, em qualquer circunstância. Mas se não houver... Eu acreditei naquilo que diz que o casamento estabelece comunhão plena de vida. Comunhão plena não é você aderir, concordar ou ficar fazendo, como diz, pelas costas, não pelos... Como é que é? Fazendo a revelia do outro. É você tratar a dificuldade em conjunto e procurar superar. Se ela for insuperável, não faz sentido continuar junto. Mas antes de se tornar insuperável, nós temos que procurar superar. E para isso tem que ter um investimento muito grande. De tolerância, de saúde mental, física, psíquica, de todos os sentidos. É verdade ou não? Toda hora está acontecendo isso, todos nós temos família e sabemos como elas são. Então, para estar aqui dizendo que eu acredito naquele instituto que foi tão agredido hoje, que é o casamento, mas foi agredido, logicamente, entre aspas, brincando, né? Eu acredito porque eu também tenho a liberdade de escolher casar ou não. Eu tenho a liberdade de escolher casar ou não estar casada. Eu tenho a liberdade de escolher. O dia que nós perdemos essa liberdade e começarmos a aderir a tudo aquilo que dizem que é moda e que é bom e que é ótimo, estaremos todos literalmente perdidos. Ditadura por ditadura, nós não queremos nenhuma. Vocês concordam comigo ou não? Nenhum tipo de ditadura interessa a subjugação de um ser humano por outro. E nem nada justifica isso. E aí... Nesse caso, que eu já vou concluir, prometo que são 5 minutos, mas mulher advogada que fala pouco não tem jeito, né, gente? Eu me esforço, toda palestra não dá certo. Mas vamos lá. A madrasta, naquele caso da adoção poliafetiva, é detentora da guarda desde que a criança nasceu. Aí a mãe biológica teve dificuldades financeiras e deixou com a madrasta para criar. Será que nós podemos alegar numa petição dificuldade financeira para abrir mão de um filho? Podemos? Não. Ah, mas a guarda é provisória, porque podem cuidar melhor. O que é cuidar melhor? É mostrar uma realidade que essa mãe não tem, mas que gerou esse filho. Dentro das possibilidades que ela tem, esse filho tem que ser criado. Porque é muito simples dar responsabilidade para o outro. Não é? Ah, cria lá enquanto eu não posso. Desculpem, em que pesem. Muitas vezes a gente sabe que nas situações de assistência, a gente vê situações assim. Dá para a avó criar, dá para a sogra, dá para o tio, dá para todo mundo. A gente sabe, mas também sabe como essas crianças ficam em situação irregular. E também sabemos como elas sofrem os efeitos dessa irregularidade depois. E da maquiagem de adoção não é o que a gente precisa. Pôr todo mundo junto no mesmo balaio. Nós temos que protestar pelo planejamento responsável das famílias, por políticas públicas eficientes que façam com que isso aconteça. Essa é a nossa missão, não é? Somos uma comissão de direito de família dentro da OAB de São Paulo. São mais de 300 mil advogados, meu Deus do céu. Nós temos que fazer com que isso repercuta no Brasil. Obrigada. Bem, no plano da realidade, o quê? Eu sou o Severino da OAB, né? Um beijo, dei mais 5 minutos. Eu sou o Severino da OAB, o quebra-galho. Acontece que ele falou que os 5 minutos mais importantes da vida dele eram aqueles. Se os meus não forem direito de igualdade, eu vou sim me sentir altamente prejudicada. Pode dizer para você. É tão quanto? Diga para eles o que eu falei para você na última reunião de conselho, por que eu virei aqui. É verdade, não é verdade. Ele falou, mas como cavalheiro que é, e eu sei que também é muito gentil com todos nós, e sempre presente, eu considerei, assim, ad referendum e juris tantum. Mas vamos lá. Eu vou terminar nesses 5 minutos que me restam. No plano da realidade, ambas, a requerente e a genitora biológica, são responsáveis pela criação do infante, cabendo a elas em conjunto responsabilidade pelo dever de guarda, sustento e educação. Pessoas que nunca conviveram, uma deixou o filho com a outra. Vocês acham que vão convergir? Vão compartilhar? Compartilhar na acepção da lei?
Não dá, nem às vezes o casal consegue. Imagina uma pessoa que não criou, que vai achar, mas o filho é meu, eu que tive o filho, como é que você está se metendo? Que na primeira oportunidade vai ser isso. Não vai? Vai. Vamos lá. Então, a dupla paternidade, também aqui citada, eu só vou lembrar um excerto que eu tirei. Decisão. Está no site da Associação dos Magistrados do Paraná, AMAPAR. Está ali. AMAPAR. 7 de março de 2013. Dispositivo final. Expressa-se o mandado para inscrição no registro civil competente, no qual seja consignado, para além do registro do pai e mãe, para além do registro do pai e mãe biológicos, o nome do adotante como pai, bem como dos ascendentes. Eu estou protegendo uma criança de 4 anos, estou esquecendo que eu estou fazendo uma interferência numa família que já estava constituída de uma forma, está sendo constituída por decisão judicial, que não se pode deixar de cumprir, se não for reformada, porque é primeiro grau. E entendo eu que isto vai receber reforma, data máxima vinda, porque tem um trabalho magistral. Também acredito que esse magistrado tem todo o direito de pensar diferente. E ele fundamenta muito bem a decisão dele. Eu divirjo, ouso divergir, mas acredito nas nossas liberdades de divergirmos. Não é? E acredito que não vá encontrar guarida nos órgãos superiores. Entendo eu. Talvez o futuro me mostre que não. Acho pouco provável. E aqui vem. E ali o que foi citado na sentença. É preciso registrar que o menor, é um felizardo. Num país em que há milhares de crianças e adolescentes sem pai, ter 2 pais é um privilégio. Desculpem, ter 2 pais para mim é uma bagunça. Desculpem. Não tem que ter 2 pais, tem que ter um que assuma a responsabilidade, ou é um é outro. Porque aqui, se já acham confuso, guarda compartilhada, quando fica uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, imagina chamar 2 de pai, viver com 2 como se fosse pai, sabendo que um gerou, outro não gerou, o que é isso? Essa criança ela vai ser um marionete? Ela não vai pensar quando crescer? Não vai sentir nada? É no princípio do melhor interesse do menor que eu penso também. Ali, se é pai, obviamente é pai para todos os efeitos, e não apenas para alguns efeitos. Ou seja, vejam só, ambos os pais mantêm relacionamento respeitoso e amigável. Hoje, Hoje, até segundo consta, o que certamente facilitará o exercício da autoridade parental, vai facilitar o poder familiar, viu? O exercício. Agora, não somente pelos 2 genitores, mas também pelo requerente, que é pai socioafetivo, todos os 3 igualmente responsáveis pelo bem-estar do adotando. E a pluriparentalidade é um fenômeno dos nossos tempos, desculpem. Eu não consigo imaginar como um fenômeno dos nossos tempos. Acontece nos nossos tempos, mas não é um fenômeno social que mereça esse destaque e esse tipo de tratamento. Até hoje, pelo menos estou convicta disso. Pluralidade de modelos familiares, famílias reconstituídas, que precisa ser enfrentado também pelo direito. São situações em que crianças e adolescentes acabam na vida real tendo efetivamente 2 pais ou 2 mães. Então eu vou voltar para o princípio da criatividade. Quantos mais nós teremos daqui para frente? E aqueles que já forem casados, e que gerarem filhos, e que largarem suas famílias, suas responsabilidades originais, para poder assumir uma família pluriparental. É correto isso? Ou nós vamos ter uma insegurança jurídica aí, se avizinhando de nós? Eu termino, e desta vez termino, com aquele filme que uma vez eu passei, mas se me permitem eu vou passar de novo, porque o ano passado eu passei. Ele tem 30 segundos, mas continua muito presente. Eu vi esse vídeo, eu sempre procuro aliar o direito de família, tudo aquilo que eu vejo, eu sempre tenho... É impressionante, você não vai nem ao cinema sem pensar, olha, mas aquela família... É assim. Aqui eu já imaginei o seguinte, são várias mãos, que é o que nós estamos vivendo, é o que nós vemos no nosso direito. Muitas mãos construindo diversos formatos, não é isso que nós temos? É alguém que vai pela socioafetividade, alguém que vai pela pluriparentalidade, muitas mãos construindo. Mas essas mãos podem construir também figuras harmônicas. Essas mãos devem construir a paz. Essas mãos que estão trabalhando têm que organizar a sociedade. Essas mãos dos operadores do direito principalmente, sejamos advogados, juízes, sejamos promotores, sejamos delegados, não importa. Todos nós que detemos o conhecimento e técnica para interferir na sociedade, temos que lembrar que tudo isso da família e das sucessões está em nossas mãos.